Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Shalom, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passou a semana? Em paz, tranquilo? Aqui é a pegada da palavra de Deus. Então, hoje eu estou aqui na companhia desta linda flor, que é a hortênsia. Amo essa flor, acho a coisa mais linda essa flor. Um presente de Deus, né? Tudo de belo que tem aqui no mundo é presente de Deus. Tudo de belo, né? Deus colocou aqui na terra para alegrar os nossos corações. Imagina um jardim cheio dessa flor, né? Quantas espécies de flores tem no mundo? Tudo isso dado por Deus para nos alegrar, para nos fazer feliz, né? Para nos fazer feliz. Então, hoje nós vamos entrar em um assunto que o título é o que significa discernimento espiritual e como obtê-lo? Lucas 12, de 2 a 3. O que significa discernimento espiritual e como obtê-lo? Você sabe que o meu canal, o título do meu canal é Bênçãos e Paz, né? Canal de Bênçãos e Paz. Nós só podemos adquirir essas bênçãos e essa paz através da verdade. Por isso, o meu compromisso aqui é falar a verdade. Porque quando a gente fala a verdade, a gente está com Deus. A mentira não é de Deus. Então, a gente só pode falar a verdade. E aqui sempre eu estou contando minhas experiências, né? O que aconteceu na minha vida, né? Minhas experiências, como o Senhor tem me conduzido nesta vida, né? Então, hoje nós vamos aprender sobre isso aqui na Palavra de Deus. Tudo que eu falo aqui, gente, é para a honra e glória do Senhor. Não é nada por mim, porque eu não tenho inteligência. Sem Deus, a gente não é nada. Com Deus, nós somos fortes. Temos o entendimento, o conhecimento, mas sem Ele nós somos nada. E sem a palavra dele, também não. Por quê? Porque é só através da palavra dele que nós vamos adquirir esse discernimento espiritual para que a gente possa entender as coisas aqui neste mundo, né? Temos que andar bem pertinho dele, a chegar-vos a mim, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Temos que andar bem pertinho dele, guardando os mandamentos, para que a gente possa adquirir esse discernimento espiritual. Então, o que é discernimento espiritual? É conhecer alguma coisa pelo poder do Espírito Santo. Então, quando você adquire um conhecimento pelo poder do Espírito Santo, isso é discernimento espiritual, que significa também sabedoria divina. Sabedoria divina. Então, a gente, quando toma uma decisão, né, quando a gente tem o discernimento espiritual, que a gente toma uma decisão, a gente sabe, né, a gente vai ser uma pessoa prudente, vai pensar, refletir, para depois tomar aquela decisão. Então, a sabedoria divina também é um discernimento espiritual. E aqui, ao decorrer, né, dessas escrituras, da palavra de Deus que eu vou expor, nós vamos ter uma clareza do que é discernimento espiritual, através da palavra de Deus. Que o nosso Pai, Ele é que tem todo o conhecimento e toda a sabedoria e a paz que excede a todo entendimento, e ele quer nos dar isso. Ele quer passar para a gente isso, porque a gente precisa, para que a gente possa andar no caminho da luz. Precisamos do nosso Pai. Eu e você, nós somos crianças nesse mundo. E é Ele que vai nos proteger, nos ajudar e nos guardar do mal. Mas como Deus faz isso? Nos dando discernimento espiritual, né? De várias formas, através da sabedoria que a gente adquire aqui na sua palavra,
Ele abre nossos olhos para que a gente veja, né, em determinados momentos. E é dessa forma que Deus vai nos protegendo do mal. Quando a gente obedece a Ele, quando a gente guarda os mandamentos dEle, quando a gente procura a santidade aqui na terra. Porque somos seus filhos, Ele é santo, nós temos que ser santo. E o Senhor quer nos santificar. Mas a gente sabe que existe o outro lado, né? E aqui nesse mundo não só tem a ação do Pai Celestial, tem a ação do adversário, né? Então é preciso que a gente realmente ande bem pertinho dele para estar protegido do mal. Então, quando a gente toma uma decisão, né, nós temos que avaliar as consequências e tudo mais daquilo que nós estamos fazendo. Recentemente eu passei por uma experiência dessa, né? Eu venho para São Paulo, tá na Bahia, vocês sabem, eu estou morando agora em São Paulo. E enquanto eu estava lá, tinha pessoas aqui cuidando de alugar casa para mim, preparar tudo para a minha chegada, para a nossa chegada, eu, minha esposa e minha filha. Então, houve uma proposta maravilhosa, né, de uma casa. E é uma proposta assim que irrecusável, né, no valor, no imóvel, né, lindo imóvel, o valor também estava acessível a mim. E depois surgiu uma segunda proposta que eu achei que era melhor ainda do que essa. No momento eu achei maravilhosa, melhor ainda. Mas naquele instante, né, o Senhor, através do seu Espírito, falou, calma, porque já ia aceitar e dispensar a primeira. Mas ali você disse, calma, espera um pouco. Depois que tudo der certo, você dispensa a primeira. E eu segui os conselhos do Senhor. E hoje eu vejo que se eu tivesse dispensado a primeira proposta, eu estaria muito, mas muito arrependida. E graças ao discernimento que Ele me deu e a calma para que eu pudesse, né, tomar a decisão certa, hoje eu estou feliz da vida pela decisão que foi tomada. Que sim, era a primeira proposta, que era melhor para mim, não a segunda, né? Mas no momento me pareceu que aquela outra era muito melhor. Então, é assim que a gente adquire discernimento espiritual, ouvindo o Espírito Santo, seguindo Deus, buscando conhecer a sua palavra, né? Então, eu vou contar um caso aqui a vocês que aconteceu, né, com uma conhecida minha, que ela é adventista há muitos anos. Essa mulher, ela adotou umas 5 crianças, ou 6, eram várias crianças que ela tinha adotado, ela cuidava dessas crianças com muito amor. Uma mulher que tem um coração imenso. E aí ela me contou o que aconteceu com ela. Ela disse que um jovem, chegou na casa dela e disse que estava com fome. E ela é uma mulher que não tem assim, né? Na hora ela não mandou esse rapaz entrar, sentar. E ela foi fazer o suco, com algumas coisas para dar para ele. E na hora que ela estava fazendo o suco, o Espírito Santo falou, é ladrão, que ele era ladrão. E ela disse que fazendo o suco, falando, Senhor, se for ladrão, faz ele dormir, faz ele dormir. E aí ela preparou tudo e veio para a sala. E quando chegou na sala, ele estava dormindo. Ela acordou ele e deu tudo o que ela tinha preparado. E ele falou, olha, eu vou ser sincero, eu estava aqui para lhe roubar, mas eu não vou fazer isso com a senhora. Agradeceu e foi embora. Então, naquele momento, o Senhor deu discernimento a ela, ela entendeu a situação que estava ali, acontecendo ali na casa dela naquele momento. E anos depois, essa história me serviu. Anos depois, eu fui fazer uma visita a uma filha minha em uma outra cidade, perto de onde eu morava, perto da cidade que eu morava. E na volta, era tipo umas 18 horas, quando a gente estava voltando, pegando ônibus para voltar, eu, minha filha e meu esposo. E quando eu entrei no ônibus, eu sentei perto da cobradora, né, passei na catraca e sentei ali naqueles bancos perto da cobradora. E aí, quando um homem entrou, que eu estava de frente e estava vendo, né? Quando ele entrou, que ele foi dar o dinheiro para a cobradora, o olhar que esse homem deu para essa mulher foi terrível, terrível. Eu pude ver aquele olhar. E aí eu falei, né? Eu falei para minha esposa, eu disse, vamos descer. Eu não queria ficar ali dentro daquele ônibus.
vamos descer. E levantei para descer. Só que quando eu levantei, uma voz falou muito claro para mim: não pense só em você, pense nos outros. 2 vezes a voz falou isso para mim. Aí eu sentei, né? Peguei meus documentos, coloquei embaixo, assim, qualquer coisa, meus documentos. E aí fiquei o tempo todo, eu lembrei da mulher lá do caso do suco, e o tempo todo eu orando: Senhor, se esse homem quer fazer algum mal, faz ele dormir, faz ele dormir. E até chegar à cidade que eu morava, muita gente foi descendo, né? E ele estava lá atrás, eu estava na frente. E na minha cabeça eu disse: aí, o senhor deve ter feito ele descer aí, no meio do caminho. Quando nós chegamos, que o nosso ponto era antes de chegar na rodoviária, quando nós chegamos, que a gente ia descendo do ônibus, meu esposo olhou para mim e apontou. Quando eu olhei, o homem estava lá dormindo. E eu agradeci muito a Deus por isso. Agradeci muito. Eu não sei porque aquela voz falou aquilo para mim, se eu que vi a situação, porque ali ninguém acho que estava vendo a situação, só eu que vi. Então, eu acredito que Deus pediu que eu ficasse ali, né, vigiando e orando para proteger aquele povo. Porque ele falou, a voz que eu ouvi era: não pense só em você, pense nos outros. Então, meu irmão, é assim, dessa forma que o Senhor nos dá, né, discernimento espiritual, faz a gente ver a situação que está ao nosso redor e o Senhor dá a solução. O Senhor nos dá a solução. Com certeza, Ele nos dá a solução. Então, vamos ver aqui em Efésios 5, de 6 a 10. Efésios 5. Deixa eu suspender esse aqui. Efésios 5, de 6 a 10. De 6 a 10. Olha o que está escrito aqui, ó. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sou luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, aqui ele está dizendo, né, que ninguém vos engane, porque por essas coisas vem a ira de Deus. E ele fala aqui: pois outrora não sejais participante com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, né, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz, né, ele diz, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, o fruto da luz é a verdade, né? E para que a gente tenha essa verdade na nossa vida, a gente tem que ter o discernimento espiritual, saber separar as coisas, né? Conhecer através da palavra de Deus o que é verdadeiro, o que é falso, né? É assim que nós vamos ter o discernimento espiritual. E aqui em segundo Reis 6, de 15 a 16. Segundo Reis. Segundo Reis 6, de 15 a 16. Vamos ver, está aqui. Aqui, né? Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, aqui vocês podem ler sobre Eliseu, né? A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Eles estavam numa guerra. Então, aqui ele levantou de manhã, muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, levantou cedo. Eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Então a pessoa que estava com Eliseu falou: e agora, o que faremos? Estamos sozinhos, olha a turma, cercaram a cidade. E aí Eliseu falou para ele, né? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que eles abram os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, aquele moço que estava com Eliseu, ele enxergava assim, né? Com os olhos carnais, ele estava enxergando, tanto é que ele viu, né? Um monte a cidade cercada.
Só que os olhos espirituais dele estavam fechados. E Eliseu não, Eliseu estava vendo, né? Por isso que Eliseu estava tão tranquilo, porque ele estava vendo, né? O exército do Senhor estava ali. Então ele pediu, Eliseu, ele pediu, né? Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos. Então, Eliseu estava com discernimento espiritual, vendo além do que estava acontecendo ali. Eliseu estava vendo além. E aí ele pediu a Deus que abrisse os olhos, né? Do homem que estava com ele, e o Senhor abriu, então ele passou a ver também ali. Igual o exemplo que eu citei na estante, né? No momento que eu vi aquele olhar para a cobradora, eu pude ver o que estava acontecendo ali, mas eu tenho certeza que a cobradora não tinha visto. Porque se ela tivesse visto, ela teria descido e chamado, disfarçado, descia e chamava, né? A segurança alguém. Então, o nosso discernimento espiritual, né, vem através que também significa sabedoria divina. É quando a gente estuda a palavra, a gente tem um conhecimento, a gente começa a enxergar espiritualmente. O Senhor abre nossos olhos também, né? E agora vem H, né? H, Gênesis 21, 15. H, Gênesis 21, 15. Gênesis 21, 15, ó. Tendo acabado a água do odre, H, o Senhor mandou que Abraão mandasse ele embora com o filho, né? Ismael, que estava zombando de Isaac, e Abraão obedeceu e mandou embora, né? E deu água, e deu pão, e mandou que ela fosse embora. Foi o Senhor que mandou que fizesse isso. Aí Agar foi pelo deserto. Então teve um momento que chegou, acabou a água do odre, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, seguro pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então o Senhor abriu os olhos dela e ela viu perto dela a água, que antes com os olhos carnais ela não tinha visto. Mas quando o Senhor abriu os olhos dela, ela enxergou, né, a água perto dela. Então o Senhor, para que Ele mostre a gente, em determinadas situações, para que Ele mostre a gente, né, o que está se passando ao nosso redor, Ele abre os nossos olhos espirituais. Nossos olhos espirituais. Então, aqui agora eu vou entrar em Lucas 12, de 2 a 3. Lucas 12, de 2 a 3. Olha a importância dessa escritura. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Então, aqui o Senhor está dizendo que nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Então, eu vou entrar no assunto agora, porque no vídeo anterior eu falei, né, que o grupo que eu estava frequentando é altamente ocultista. Que é isso? Coisas ocultas são coisas que, quando você participa, né, daquilo ali, você não pode contar para as pessoas, né? Então, por esse motivo, eu resolvi falar sobre isso, né, sobre o ocultismo. Então, assim como Deus abriu os olhos de Agar para ela ver a água que estava ali perto dela, agora eu vou entrar na minha experiência. Eu quero dizer uma coisa, eu não tenho nada contra o povo mormon, não tenho. É um povo excelente, é um povo que é de excelente no sentido de confiar em Deus, de querer trabalhar para Deus.
Porque eu fui assim, dedicada de poder, mente e força para Deus, acreditando que era obra de Deus. Então, o que eu estou falando aqui é a minha experiência, não tem nada a ver com as pessoas que estão lá dentro, que estão acreditando. Agora, eu vou contar o que aconteceu comigo, né? Porque é uma forma, se eu tenho esse conhecimento, se aconteceu comigo, né? E está acontecendo com muitas pessoas estão, né? Acontecendo mesmo, de os olhos ser abertos e enxergar a realidade. Né? Então, eu vou contar e digo mais. Se aparecer um missionário na sua porta e você que, né, que tem o conhecimento, né, da verdade, não maltrate essa pessoa. Não maltrate, porque eles acreditam naquilo que eles estão fazendo. São jovens que andam muito, e às vezes chegam cansados. Convida, conversa, dá para essa pessoa, se tiver um lanche, né? Trate bem, eu nunca tratei mal os missionários na minha casa, mesmo conhecendo essa verdade que eu vou passar para vocês. Quando eles chegam na minha casa, sempre chegavam, né, lá na Bahia, mandava entrar, preparava suco, conversava, né, com eles e tudo mais, e de acordo com as perguntas que eles me faziam, eu respondia com a verdade. Nunca neguei a verdade, mas de acordo com as perguntas que eles me faziam. Aí sim eu dava a resposta que eu tinha, né? Que eu tenho, na verdade, com a verdade. Então, assim como H, né? Assim como H, os olhos delas foram abertos naquele momento, o Senhor também fez isso comigo. Eu era uma pessoa totalmente, né, empenhada nessa obra. Mas um dia, uma mulher estava falando lá as coisas como foi no início e eu tomei, né, a defesa da igreja, fiz vídeos, depois eu tirei esses vídeos. Tomei a defesa da igreja e tudo mais, e teve um vídeo que eu falei. Eu disse, eu acredito no Deus de Israel, no Deus vivo, Criador do céu e da terra. Então, acredito que os céus ouviram a minha declaração e o Senhor veio me ajudar naquele momento. Por quê? Eu nunca parei para ouvir o que as pessoas estavam falando na verdade. Mas nesse dia, que meus olhos foram abertos, foi um livro que tem lá em Doutrina e Convênio. Então, eu abri o livro, comecei a ler, ao acaso. E aí, vi uma folha, e o Espírito falou, agora vá para tal. Eu fui para onde mandou. Agora volte. Agora compare o que ele falou para esse povo com o que ele está falando agora. Foi assim que meus olhos foram abertos e eu pude ver que realmente ele, Joseph Smith, não era um profeta de Deus. Naquele momento, o Senhor me revelou claramente, dentro de Doutrina e Convênio, que ele não era um profeta, não foi um profeta dele. E foi ali que meus olhos foram abertos, e foi dali em diante que eu comecei a pedir a Deus, né? Que passei quase um mês indo para a igreja, porque como eu sempre gostei da igreja adventista, né? Então eu passei quase um mês indo para lá e indo para a adventista. E nisso, nessas coisas, hoje, com esse já tem mais de 6 anos, né? E eu vim para a palavra de Deus. E estudar para compreender e acreditar, né? E poder, cada dia mais, obter esse conhecimento e obedecer a palavra de Deus. Então, nesse período, o que é que eu percebi de lá para cá? Por isso que eu falei de um grupo que tem o ocultismo, né? E eu falo aqui que tudo que é falado em oculto será revelado, né? Então, por quê? Os missionários, quando chegam na casa das pessoas, eles agem com desonestidade por inocência. Eu quero deixar isso bem claro. Por inocência. Porque eles são treinados a falar o que vão dizer na casa das pessoas. E muitos deles não têm o conhecimento total do que acontece ali dentro. Eles não têm o conhecimento. Então, quando eles chegaram na minha casa, eles não me disseram que Joseph Smith teve 30 e tantas mulheres, não sabia disso.
Eles não me disseram, eles me falaram do templo, mas não me disseram que o que acontece lá dentro, sinais, roupas, tudo vem da maçonaria. E hoje nós podemos constatar que isso é verdade, porque a internet está aí mostrando tudo, da maçonaria, da Igreja Mormon. Está mostrando tudo. É como se eu diz, nada que é feito é oculto. Então, lá atrás, quando foi organizado, né, esse grupo religioso foi organizado, eles jamais imaginariam que teria a internet e que tudo seria revelado, né? Então, até 1990, por aí, muitos não têm o conhecimento disso, os missionários recentes não têm conhecimento disso, mas vocês podem ver, investigar, que quando um missionário passava no templo, né, para poder fazer a missão, tem que passar no templo, lá dentro, eles faziam um juramento, que se eles deixassem a igreja, se eles contassem o que se passava ali dentro, a garganta seria cortada, o coração arrancado. Tinha esse juramento lá. Só é vocês se informarem com missionários que antes de 1990, se não tinha esse juramento lá dentro. Mas eles iam para lá sem ter esse conhecimento. Eles só tinham conhecimento dessas coisas quando chegava lá, né? Eu entrei na igreja, não sabia que o profeta teve 30 e tantas mulheres. Eu não sabia que as coisas que se passavam no templo veio da maçonaria, não foi revelação de Deus, porque Deus era maçom, e as coisas da maçonaria, sinais, roupas e tudo, ele trouxe para o templo. Eu não sabia disso. Então, eu acho isso uma desonestidade. Tinha que ser dito essas coisas. Estudava, né? Falava, olha, lá acontece isso, né? Para que se eu quisesse participar, tudo bem, senão eu não iria. Porque eu jamais iria para lá se eu soubesse que as coisas que passam dentro do templo veio da maçonaria. Eu não iria para lá. Não iria de jeito nenhum, né? Então, e outra coisa, hoje que eu tenho conhecimento da palavra de Deus, outro dia eu vi o profeta da igreja, né, falando que o povo desse grupo é o povo que mais entende da Bíblia. E eu vi que ele estava mentindo para o povo, mentindo. Porque, pelo meu exemplo, quando eu saí de lá, que eu vim para a Adventista, lá todo sábado tem um estudo da Bíblia. E naquele momento que eu estava lá participando do estudo, eu me senti uma analfabeta. Porque aquelas pessoas falavam coisas, tinham conhecimento, dava para você sentir que tinha o conhecimento da Bíblia. E eu ficava perdida, assim, que eu ficava calada. Eu falei assim, eu não vou falar nada aqui, porque eu estou me sentindo analfabeta. Foi aí que eu disse, não, agora eu vou estudar a Bíblia, vou estudar todos os dias e eu vou buscar esse conhecimento do Senhor. E passei a estudar todos os dias e buscar o conhecimento de Deus, né? Então, eu vi que ele estava mentindo para o povo. Eu conheço várias pessoas que é dessa igreja que falam para mim que a Bíblia, uma falou para mim que a Bíblia foi escrita por homens e, tipo assim, que estava lá, né, não tinha tanta importância quanto o livro de Mormon. Ela falou isso para mim, né? Outra pessoa chegou para mim e falou, eu não entendo nada da Bíblia. Claro, gente. Se todo ano tem que estudar o livro de Mormon, tem que estudar o livro de Mormon, aquilo vai ficando na sua mente, né? Que é o livro que mais aproxima de Deus, até mesmo do que a Bíblia. É outra mentira, né? Porque o livro que mais aproxima de Deus é a Bíblia. É aqui que nós vamos encontrar toda a verdade, né? Então, hoje eu tenho esse conhecimento de que a pedra angular da igreja tem que ser Jesus Cristo. E lá Jesus Cristo não entra como pedra angular. É o livro de Mormon. Um livro que voltou para o céu e ninguém nunca viu, né? Ninguém nunca viu. O que é que atrai tantas pessoas? O templo, né? As coisas que é feita lá no templo, mas tudo veio de onde? Da maçonaria. Não foi revelação de Deus para ele. Deus não falou que ia ter uma obra muito parecida com a verdade? Então, veja bem, Deus tem templos, lá tem templo. Deus tem a Bíblia, lá tem o livro de Mormon, porque você tem que estudar todos os anos, tem até festa quando termina, mas não vejo a Bíblia
Por isso que eu me senti analfabeta, porque a Bíblia eu não estudava, né? Assim como eu estudo hoje. Então, eu não tinha tanto conhecimento como o povo lá da Adventista que estuda todos os dias tem, né? Jesus Cristo teve apóstolos, né? Teve. Jesus Cristo era profeta, os apóstolos, lá também tem apóstolo e tudo mais. Então, por isso que eu acredito que essa obra é bem parecida com a verdade e as pessoas que estão lá acreditam verdadeiramente como eu, que passei 35 anos acreditando que aquilo realmente, verdadeiramente veio de Deus, né? Mas hoje eu vejo que realmente esta obra não é de Deus. Eu estou aqui para falar o meu testemunho e o que eu estou vivendo hoje. E o que eu estou aprendendo aqui na palavra de Deus. Davi, gente, nunca perdeu tudo. E Deus deu para outro homem. Mentira. Deus fala aqui que ele vai ser príncipe para sempre. Sacramento aqui com Deus é vinho e pão azul. Lá é água e pão com fermento. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que o livro que aproxima é meu testemunho. Não estou aqui falando nada contra as pessoas, e sim o meu testemunho. Hoje eu sei claramente e presto meu testemunho que este livro é o livro que mais aproxima de Deus. É o livro que mais nos aproxima de Deus. Este livro é um livro que ilumina o lar, que ilumina o mundo, que fortalece a nossa mente contra as mentiras. Este livro é a palavra de Deus e tudo que nós precisamos está aqui dentro. Hoje eu tenho esse testemunho. Tudo que nós precisamos está aqui hoje. Então, e outra coisa é, quem tem a verdade de Deus não precisa temer nada. Eu não estou aqui para agradar homens, eu estou aqui para agradar a Deus. Como eu sei que essa é a verdade de Deus, então eu vou passar sim. Né? Porque depois, lá na frente, eu não quero que alguém fale, ela sabia a verdade e não passou. Então, até Deus me condenaria por isso. Porque se ele abre os olhos, se ele fala a verdade, é porque ele quer que a gente fale para as pessoas. Né? Então, hoje eu agradeço a Deus por essa verdade que ele me deu. Agradeço ao Pai Celestial, né? Pelas bênçãos que eu estou vendo sendo derramadas na minha vida. Por eu seguir este livro, por eu acreditar em Jesus Cristo, nos seus apóstolos, e por eu estar trilhando este caminho da verdade, porque só o caminho da verdade é que vai nos levar à salvação, né? Como o Senhor fala. Então, aqui em 1 Coríntios, deixa eu ver, 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, gente, porque aqui, 1 Coríntios 2,14, porque eu não marquei essa escritura, mas já achei aqui, 1 Coríntios 2,14. O que é que ele nos diz aqui? 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, aqui o Senhor está dizendo que o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucuras. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, a gente só vai entender as coisas de Deus quando a gente tem o discernimento espiritual. É o que está falando aqui em 1 Coríntios. Quando a gente tem o discernimento espiritual. Então, isso é muito importante para que a gente possa andar aqui neste mundo na verdade, né? É muito importante para que a gente possa andar aqui na verdade. Porque só a verdade de Deus é que ilumina a nossa vida e é que nos leva para uma vida realmente, né? Então, que a gente possa, a Bíblia, gente, ilumina nosso lar, fortalece a nossa mente,
nos conduz no caminho da verdade e nos traz as bênçãos do céu. Hoje eu sei disso, que esse livro nos traz as bênçãos do céu. E que o Senhor disse que aqueles que guardam seus mandamentos não serão envergonhados e que a gente tem que se aproximar cada vez mais dele para que a gente possa ter a nossa visão espiritual e possa enxergar a verdade. Isso que eu contei aqui, que eu aprendi aqui, sobre as coisas que eu falei, né, da igreja, é só uma pequenina parte. Tem muita coisa que eu não falo aqui. Tem muita coisa. Mas, para aquele sincero de coração, né, os que estão ali servindo como eu passei anos servindo, né, eu oro a Deus para que os olhos deles sejam abertos. Porque não é pelo que eu estou falando, não é pelo que A ou B está falando, é pelo que Deus pode mostrar. E Deus mostra aqueles que buscam a verdade, o Senhor não lhe fecha a porta. O Senhor abre a porta para aqueles que buscam a verdade. Eu hoje sou feliz no caminho que eu estou, né? Estou aqui só para dar meu testemunho. Eu agradeço ao Pai Celestial por Ele ter me resgatado, né? Porque a mentira não é boa para ninguém. A gente proclamar, a gente trabalhar achando que está buscando, ajudando Deus, quando na verdade não é. Então esse é o meu testemunho e por isso que eu estou explicando isso, porque no outro vídeo eu falei do ocultismo. Sim, eu deixo isso em nome de Jesus Cristo e até o próximo vídeo.